Que todos os justos se alegrem pela obra de Iau, toquem a harpa em louvor a Iau e cante a Iau uma nova canção. Suas palavras são de amor ao que é certo e justo. Por meio dela ele fez os céus e todos os seus exércitos. Por sua ordem criou o sol, a lua e as estrelas. Juntou os mares e as águas profundas em imensos reservatórios. Que toda a terra o tema, e também as criaturas, pois a sua vontade o todo foi criado. Ele desfaz os planos feitos por qualquer nação, não deixa que se realize, mas o que planeja dura para sempre, e suas decisões são eternas. Feliz é o povo que tem Iau como seu Criador. Ele vê todos os homens, e não há rei que se salve com o poder de seus exércitos, mas seu olhar vigia e protege os que o temem e dependem de seu amor. Quando houver perigo de vida, quando houver fome na terra, Iau o salvará. Ó Iau, que teu amor nos acompanhe, pois nós confiamos em ti. Eu sou o Shaul Netzerim Madagalena. Nós estamos aqui hoje para mais um vídeo, para mais um estudo, do qual nós vamos falar da visão das trevas exteriores. Como que a gente deve enxergar esse ensinamento a respeito das trevas exteriores? O que a palavra de Iau quer dizer para nós com trevas exteriores? E nós devemos fazer a pergunta para nós mesmos. Iau castiga os seus filhos junto com os demônios? Coloca tudo no mesmo pacote e então castiga seus filhos junto com os demônios? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Uma vez que os que vão ser jogados nas trevas exteriores, dentro do contexto de filhos do reino, porque, irmãos, os que vão ser jogados nas trevas exteriores, eles são chamados de filhos do reino. E nós precisamos entender essa conjuntura de castigo, de ensinamento a respeito desse castigo nas trevas exteriores. E nós precisamos buscar nas Escrituras informações que nos levam até dentro desse contexto. E eu quero aqui abrir a Bíblia com vocês, já abri, melhor dizendo, em Matitial, capítulo 8, versículo 12, que diz para nós o seguinte, ó: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Então, irmãos, se aqui está dizendo que os filhos do reino, perdão, esse reino é o reino de quem? Esses filhos do reino é filho de que reino? Reino de Iau, irmão, porque a Bíblia não ensina que Satanás é rei. A Bíblia não fala que Satanás é rei em lugar nenhum. Chama ele de príncipe, príncipe dos demônios. Portanto, ele não é rei em canto algum. Nem mesmo quando ele for jogado lá no Hades, lá no inferno, nem mesmo lá ele será rei de alguma coisa. Satanás não é rei, irmãos. Rei só Iau e Auxa. E nós depois, que também teremos coroas de reis e de sacerdotes. Então nós temos que ver dentro desse contexto dos filhos das trevas, né, os filhos dos demônios e os filhos de Iau. E observe, irmão, que dentro desse contexto, dentro dessa conjuntura, dentro dessa visão profética, da visão das trevas exteriores, estudada e ensinada dentro do assim diz Iau, nós vamos ver, irmãos, que até mesmo Iau faz separação entre os que o servem e os que não servem. Observa que Iau chama os servos inúteis de servos, irmãos.
inútil, mas são servos de Yahweh. Não servem como deveriam servir, mas são servos de Yahweh. E eu não chamo os demônios de servos, irmãos. Porque o demônio não serve a Yahweh nem inutilmente. Pelo menos os servos inúteis aí da parábola, eles são chamados servos, são chamados filhos do reino. Serve inutilmente? Serve inutilmente. Mas eu pergunto para você, aonde que Yahweh chama os demônios de servo? Nem mesmo de servo inútil, irmãos. Os demônios nunca serviram a Yahweh quando eles se transformaram em demônio. Eles nunca foram servos de Yahweh. E eu acredito, irmãos, isso já é uma profundidade, já é um assunto que eu não vou deliberar aqui. Eu acredito que nem mesmo quando eles andaram perfeito no caminho deles, e essa perfeição que eles andaram perfeito no caminho deles, só foram perfeitos no caminho deles, irmãos, porque era uma configuração que o próprio Yahweh estabeleceu. Por isso eles foram perfeitos por um período de tempo, mas que não se firmaram na perfeição. Não se firmaram na perfeição. Por quê? Por que não se firmaram na perfeição? Porque existe, irmãos, uma conjuntura, uma engrenagem de coisas que a gente precisa entender. E eu não vou jogar isso aqui agora, porque nós ainda estamos engateando, irmãos. Tem alguns alimentos sólidos que eu gostaria de jogar aqui, mas que eu não vou oferecer aqui agora, porque muitos, mesmo Yaldim, que já estão na configuração de Yahweh e Alcha, não entenderão. Porque esse entendimento, para muitos, não é desenrolado agora, não é desvendado agora. E por isso que eu sempre coloco o meu zap para algumas pessoas que entrem em comentário em algum assunto. Eu sempre coloco o meu zap para que eu possa conversar particularmente com as pessoas e individualmente com as pessoas. Principalmente que nós temos a informação, irmãos, que a gente não pode dar pérolas para os porcos. Ou você acha que os porcos não acessam as nossas mídias sociais, os nossos canais? O canal Yal Shalaim, o canal Atalaia de Yal, do nosso irmão Romilson. Tem aí o canal do nosso irmão Max. E vários outros canais de irmãos que pregam a palavra de Yal. E eu gostaria, irmãos, de falar de coisas mais profundas, mais sólidas, mas eu não posso falar aqui. Porque aqui eu corro o risco de dar pérola para os porcos. E é inevitável, irmão. Os porcos acessam o nosso canal. Entende? Por que eu não posso falar de coisas tremendamente grandes aqui? Porque isso aqui é uma mídia social, irmãos, aberta a todo mundo. Então tem coisas tremendas que eu gostaria de falar, que porém eu não posso falar. Então, dentro dessa conjuntura profética, irmão, dentro dessa visão das trevas exteriores, nós precisamos entender que os filhos do reino são filhos de Yal, inúteis, servos desobedientes. Sim, servos desobedientes, mas são filhos de Yal. E Yal diz que ele repreende e castiga a todos quanto ama. E eu não peguei aqui, mas vocês podem pesquisar nas escrituras, que tem, eu acho que se não me falha a memória, eu acho que está no livro de Coríntios, não sei se é 1º ou 2º Coríntios, que diz que o julgamento, irmão, começa pela casa de Yal. O julgamento começa pela casa de Yal. Então, se o julgamento começa pela casa de Yal, quem que vão ser jogados nas trevas exteriores? Filho de Satã ou filho de Yal? Qual é a razão? Qual é o motivo de Yal mandar jogar esses filhos, esses servos inúteis, nas trevas exteriores? O que Yal quer com essa atitude? Ele quer repreender, irmãos. Ele quer ensinar
a esses filhos. Como um pai, uma mãe aqui na terra ensina. Quantas vezes você foi jogado, eu não sei, talvez agora na minha geração ainda eu peguei o castigo do caroço de milho. Essa geração agora, porque uma geração, irmãos, ela gera em torno de 40 anos. Vou fazer 54 agora no mês que vem. Então, eu peguei o tempo do castigo no caroço de milho. Por que que o meu pai, por que que minha mãe, até mesmo um tio, uma tia, e eu já fui colocado aqui, eu não vou expor com que tia que eu fui colocado com o joelho no caroço de milho, e fui colocado também pela minha avó, ajoelhado no caroço de milho. Eu aqui posso falar aqui da minha avó, mas também não vou expor de qual avó. Se for da parte de mãe ou da parte de pai, eu não vou aqui expor a minha avó, não. Deixa aí, que aí eu não estou aqui expondo de um modo, né? Até porque todas as duas já estão mortas. Não teria problema algum eu falar aqui qual avó que me colocou ajoelhado no caroço de milho. Então, nossos pais, nossos parentes mais velhos que cuidaram de nós, eles tinham um método deles de castigar. E tem o método de bater com a vara. É castigo, irmão. Por que que o pai bate no filho com a vara? É porque ele gosta de bater? É porque ele é sanguinário? É porque ele é ruim? Não. É o método do castigo. E as trevas exteriores, ela é um método de castigo que Iau vai usar para corrigir seus filhos. Nós acabamos de ler que são os filhos do reino que são jogados nas trevas exteriores. E nós hoje, irmãos, vamos falar aqui profundamente, e eu falo com você para que não saia do vídeo. Se você quiser aprender a respeito de coisas profundas, tremendas, que Iau tem para nós, ele cumprindo a sua parte, que ele fala lá no livro de Irmial, conhecido como o livro de Jeremias, ele diz lá no capítulo 33:3, clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então esse servo, esse amigo que vos fala, abraçou essa promessa e clamou a Iau dos exércitos. E olha que quando eu clamei a Iau dos exércitos, eu nem sabia que o nome dele era esse. Eu clamei ainda na plataforma lá do abominável da desolação. Lá na plataforma do Jesus de Roma, do Jesus latino. Porque Jesus é um nome latino, mas Iau já conhecia o meu coração. E ele se auto-revelou para esse amigo que vos fala. E trazendo coisas grandes e ocultas, irmãos, que antes nós não sabíamos. E dentro dessa estrutura, dentro dessa promessa, ele é fantástico. Ele cumpre o que vai cumprir para Laodiceia quando ela abrir a porta do coração dela. Ele prometeu para Laodiceia, se você abrir a porta do coração, entrarei na sua casa, cearei com você e você comigo. Ele já faz isso com Filadélfia. Nós ceamos com Iau, com Iauxa, e ele revela coisas profundas para nós. Então, dentro dessa conjuntura, irmãos, de trevas exteriores, uma coisa é categórica. Os filhos de Iau, eles não são colocados no mesmo pacote de juízo dos filhos de Satã. Há diferença entre o castigo que Iau dá para os seus filhos e o castigo que Iau dá para os filhos de Satã, meus irmãos. É diferente, existe uma diferença. E até pouco tempo atrás, eu achava que as trevas exteriores eram um pacote junto com os demônios. Não é um pacote junto com os demônios. Fica no vídeo que eu vou mostrar dentro das escrituras que não é assim.
E se nós formos parar para analisar, irmãos, o julgamento, começando pela casa de Ial, aonde vai ser então esse julgamento? É dentro da cidade ou fora da cidade? É dentro da cidade ou fora da cidade, irmão? É no tribunal de Alcha. Aonde é o tribunal de Alcha? Em Al-Shalaim, irmãos. O tribunal de Alcha é em Al-Shalaim. Entende isso? Então, se o julgamento começa por ali, o julgamento começa pela casa de Ial, e os filhos obedientes, irmãos, os filhos que agradaram a Ial, eles não passam por juízo. Eles não entram em juízo, eles não entram em condenação. Melhor dizendo, eles não entram em condenação. Eles não entram em condenação. Eles passam por um juízo, mas não entram em condenação. Está entendendo, irmãos? Porque se todos, absolutamente todos, hão de comparecer diante do tribunal de Alcha, mas que o juízo começa pela casa de Ial. Está entendendo, meus irmãos? O juízo começa pela casa de Ial. E os filhos de Ial serão julgados lá dentro do tribunal de Ial. Lembra da expressão? Amarra o servo inútil e joga ele nas trevas exteriores. Por que é trevas exteriores, irmãos? Porque é um lugar fora da cidade. Não é um lugar dentro de Al-Shalaim. Não é um lugar dentro de Al-Shalaim. Porque os que vão morar dentro de Al-Shalaim, ou Al-Shalam, porque tem muitos que falam Al-Shalam. E eu não vejo problema em falar em Al-Shalam, como também não vejo problema em falar em Al-Shalaim. Porque tem uma estrutura nesse nome, e Al-Shalam e Al-Shalaim, a ordem aí da pronúncia, ela não vai alterar nem o teu e nem o meu galardão. Se eu falar Al-Shalaim ou Al-Shalam, e dentro de um contexto, porque a gente, além de ter os idiomas, meus irmãos, nós temos também dialetos. Então, Al-Shalaim pode estar certo, Al-Shalam pode estar certo, porque se refere a dialeto, pode se referir a sotaque. Então eu aqui não repreendo e nem julgo meu irmão que fala em Al-Shalam, e nem também julgo meu irmão que fala em Al-Shalaim. Eu, aqui, você pode ver que a pronúncia aqui do nosso canal é Al-Shalaim. Al-Shalaim. Então, irmãos, dentro da visão profética, nós temos que entender que o julgamento, começando pela casa de Ial, não vai comparecer dentro do tribunal de Ial demônios. Os demônios já foram expulsos de lá, não tem mais acesso ao tribunal de Ial, ao tribunal de Alcha. Os demônios não têm mais acesso. Eles não vão entrar nesse lugar sagrado, porque o tribunal de Alcha, irmãos, é um lugar sagrado. Os demônios não têm mais acesso lá. Eles serão, aliás, que julgados eles já foram. Eles receberão a sentença quando descer fogo do céu, fogo do Chamaim, que vai descer fogo do Chamaim para purificar a terra, irmãos. Isso vai acontecer depois do reinado de Alcha, depois do milênio. E Alcha entregará o reino na mão do Pai, e o Pai vai fazer nova todas as coisas. E nós precisamos, então, trabalhar dentro dessa conjuntura, dentro dessa configuração, a respeito da visão das trevas exteriores, para que a gente possa ensinar os nossos irmãos corretamente, para que os nossos irmãos não passem por tribulações, por aflições, causada por uma informação desencontrada. E nós precisamos trazer as informações aqui corretas, dentro de uma estrutura profética, dentro de uma estrutura de assim diz Ial.
Quando a Bíblia fala, irmãos, que os que serão jogados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes, ali está dizendo que as pessoas que vão ser jogadas nas trevas exteriores, elas terão corpos, elas terão dentes. Está entendendo, meus irmãos? A pergunta: um espírito tem carne e osso? Um espírito tem dente? Vocês estão entendendo, meus irmãos, a profundidade disso aí? E nós temos que entender que as trevas exteriores para os filhos de Al não é a mesma treva exterior para os filhos de Satã, não. Não é não, irmãos. Não é? Eu quero ler com vocês Ishaial, conhecido também como Isaías. Quero ler com vocês Ishaial, que é conhecido também como Isaías. Só que Isaías é um nome paganizado, tá? Não é o nome certo, não. O nome certo é Ishaial. 65. Nós vamos lá em Ishaial 65. 65:20. Nós vamos falar aqui de uma estrutura, irmão, e esse contexto fala do reino milenar de Alcha. E nós precisamos estar familiarizado com esse contexto. Eu vou colocar aqui, a Bíblia tem várias versões aqui, eu vou colocar na linguagem de hoje, que ela fica mais clara. Na linguagem de hoje. Nunca mais, ele está falando no contexto do reino milenar de Alcha. O capítulo 65 de Isaías fala do contexto do reino milenar de Alcha. Nunca mais morrerão ali criancinhas de poucos dias. Ninguém morrerá antes de ficar bem velho. Morrer aos 100 anos será morrer moço. E não chegar aos 100 anos será uma maldição. Olha que diferença, irmãos. Isso aqui está falando dentro de um contexto do reinado de Alcha. Só que isso aqui, irmão, se refere a pessoas que não vão estar dentro da cidade. Pessoas que não terão os seus corpos mortais, ou melhor, os seus corpos imortais. Somente as pessoas que vão estar dentro da cidade, elas terão corpos imortais. Elas não sofrerão dano algum, mazela alguma que o corpo físico hoje sofre. Elas não vão sofrer mazela nenhuma mazela. As pessoas que vão estar dentro da cidade. Porém, entretanto, as pessoas que vão estar por lado de fora da cidade, elas vão seguir as suas vidas com seus corpos naturais, ainda sem a transformação que os Ialdim, que se prepararam, que renunciaram tudo, que abandonaram o mundo e as suas concupiscências, os seus cuidados, eles não terão os corpos que esses Ialdim terão. Porque esses Ialdim, irmãos, eles abandonaram tudo. Eles conquistaram o direito de reinar com Yalcha pela força. Eles foram violentos com a vontade da alma. Eles não satisfizeram a vontade da alma, a vontade da mente, a vontade do intelecto. Eles abriram mão de tudo. Eles renunciaram a tudo. Então eles vão estar dentro da cidade. Eles receberão coroas e um cedro para reinar com Yalcha. Porém, entretanto, os que vão estar fora da cidade, perto dos que estarão reinando com Yalcha, eles vão ser cidadãos ainda com corpo corrupto, irmãos. Porém, entretanto, Yalcha vai dar a capacidade do corpo físico deles aguentar, suportar pelo menos até 1000 anos, porque é o tempo do reinado de Yalcha aqui. Então, dentro dessa estrutura, dentro dessas coisas que eu estou falando para você, existem várias implicações, meus irmãos. Aí eu pergunto para você, os que vão estar dentro da cidade, eles vão estar num reino perfeito, num reino de luz, ou vão estar no reino de trevas?
Claro que não, irmão. Vão estar num reino perfeito, num reino de luz. Porque aí Yahweh Shalaim vai descer. E os que estarão dentro da cidade estarão no reino de luz. E eu falo uma coisa para você, meus irmãos. Falo uma coisa para você. Os que estarão dentro da cidade não terão a necessidade da luz solar. Não terão necessidade do sol para clarear a cidade. Porque estão dentro da cidade amada, da cidade perfeita, da cidade da tranquilidade, da cidade do que? Da justiça, do amor, da paz. O que é paz, irmãos? Tem aí uns Ialdin que tem doença, como é que eu posso falar? Eles são doentes em relação, são idólatra do hebraico. Existe isso, irmãos. Existe idólatra do hebraico. Tem gente idolatrando o hebraico, que tem a capacidade de paganizar a palavra justiça, porque na Bíblia de Jerusalém é uma Bíblia de Ialdin, irmãos. É uma Bíblia de Ialdin. Lá eles paganizam a palavra justiça, mas não paganizam a palavra injustiça. Eles botam um traço, um traço de censura na palavra justiça e botam um traço de censura na palavra paz, mas não botam um traço de censura na palavra ódio. Então são idólatra do hebraico. A gente não pode idolatrar o hebraico. Eu estou dando aqui só uma pinceladazinha, irmão, para que você possa entender. Só porque existe uma deusa cujo nome, uma deusa pagã, cujo nome é justiça. Quem é essa deusa pagã? Quem é esse ídolo pagão? O ídolo não é coisa nenhuma, irmão. Nós não podemos atribuir nada a ídolo. Quem atribui alguma coisa a algum ídolo, está fazendo errado. Está dando a ele o que ele não tem direito de ter. Ele não teria nem direito de o nome dele existir. Mas pela pecaminosidade dos homens, eles criaram esse montão de ídolo aí. Por exemplo, eles julgam que chamar Ial de eterno é coisa pagã. Não, Ial é eterno, sim. Eu vou dar o título de que pertence a Ial. O título eterno pertence a Ial, porque só ele é eterno, só ele existe todo o tempo, antes do tempo ser tempo, Ial já existe. Então ele é eterno. Aí diz assim, se você falar que ele é eterno, está chamando ele de éter. Éter é um ídolo, irmão, que inventaram. Vou dar algum atributo de Ial para ídolo? Então é isso que eu estou querendo colocar aqui. Voltando ao assunto. Então, por lá de dentro da cidade, vão estar lá as pessoas perfeitas, que foram transformadas, que receberam corpos incorruptíveis, corpos imortais, vão estar dentro da cidade. Por isso, as trevas exteriores, ou seja, o lado de fora da cidade, comparado com o lado de dentro da cidade, é considerado trevas, irmãos. Primeiro, as pessoas que estão do lado de fora da cidade, que vão viver do lado de fora da cidade, elas vão estar sujeitas à morte. Elas vão estar sujeitas às mazelas ainda desse mundo. Elas vão estar sujeitas. Se elas não se cuidarem, né? É lógico que, irmão, eu tenho certeza absoluta que as pessoas buscar os cuidados que elas vão ter, mesmo com o corpo ainda natural, sem a transformação, as pessoas só vão ter dor de dente se elas quiserem. Porque o reinado de Yahweh é perfeito, irmãos. Ele não vai exigir que plano de saúde para a pessoa ter uma assistência à saúde física dela. Ele não vai exigir plano de saúde de ninguém, não vai exigir dinheiro de ninguém. Vão ter os tratamentos para cuidar do corpo físico. Mas se não cuidar, vão sofrer a mazela. Só vai ter dor de dente lá, irmãos, quem não cuidar dos dentes. Entende? E os implantes que é feito hoje uma fortuna para essas pessoas que vão estar do lado de fora da cidade, eles vão poder ser feitos, irmãos, gratuitamente, sem a exploração que tem hoje. Mas repetindo, compara
o viver do lado de fora da cidade com o viver de dentro da cidade. Vê se não é trevas. Vê se as pessoas do lado de fora da cidade não vão estar compartilhando de uma estrutura que ainda tem o resquício das trevas. E por que que Al vai fazer todo esse movimento, irmãos? Nós temos que parar para analisar quando o Apocalipse está repreendido, hein? Por que que apagou aqui? Eu não estou entendendo. Está repreendido em nome de Yahshua Mashiach. O celular está com carga. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo, Paulo? O celular está com carga. O que está acontecendo que a minha imagem sumiu? Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Está repreendido. Eu tenho que ver aqui, meus irmãos, o porquê que a minha imagem sumiu. Ah, descobri. Voltou agora a minha imagem. Depois, quando eu tiver de gravar aqui, eu vou desativar tudo. Então, irmãos, e Al está no controle. E Al sabe disso, nunca aconteceu nesse sentido. Que o celular 100% carregado. E eu não posso perder o raciocínio. Por lá de fora da cidade, irmãos, vão estar as pessoas que não renunciaram a esse mundo, que não agiu com violência, porque para entrar no reino, irmão, é preciso agir com violência. Isso não sou eu que estou dizendo aqui. É as escrituras sagradas que estão falando aqui. É as escrituras sagradas, irmãos. Deixa eu ver aqui. Não quero isso aqui não, quero aqui. Isso aí. Deixa eu ver aqui, meus irmãos. Matitial 11:12. Matitial 11:12. Vou abrir aqui na linguagem de hoje. Mas eu posso abrir também em outra versão, tá? Matitial 11:12. Desde os dias em que João anunciava a sua mensagem até hoje, o reino do céu tem sido atacado com violência. E as pessoas violentas tentam conquistá-lo. Está errado. Essa linguagem de hoje aqui está errada, irmãos. As pessoas violentas tentam conquistá-lo, está errado. Completamente errado. É pelo contrário, ele é conquistado pela violência. Vamos para essa linguagem aqui. E desde os dias de João o Batista até agora se faz violência ao reino dos céus. E pela força se apoderam dele. Ou seja, irmão, se faz violência. E como que nós vamos apoderar do reino sendo violento? Mas é violento às pessoas, irmãos? É violento, eu tenho que ser violento com o meu próximo? Eu tenho que ser violento contra mim mesmo, irmãos. E que tipo de violência eu tenho que praticar contra mim? É me retaliando o corpo? É me automutilando? Não, irmãos. É sendo violento aos meus desejos, aos desejos da carne. Aos desejos da carne. Você viu como é que a linguagem de hoje, na linguagem de hoje está perniciosa? Porque, irmãos, o evangelho da graça barata, da graça que não teve preço, porque o que o mundo aí prega, que Laodiceia prega, é o evangelho da graça que não tem preço. Que não há como é que eu posso falar? Que não há um compromisso da parte da pessoa que recebe esse evangelho
Quem recebe o Evangelho, irmãos, ele também recebe a responsabilidade que o Evangelho traz. O Evangelho não apresenta um Salvador que botou a sua vida, que pagou um alto preço, para que eu possa viver de qualquer maneira, não, irmãos. Ele não pagou um preço para que eu possa viver de qualquer maneira, porque eu já estou salvo. Irmãos, o nosso espírito, nós somos composto de três, como é que eu posso falar? De três elementos, vamos dizer assim. Nós somos compostos de espírito, de alma, que é o intelecto. A alma não é o corpo não, meu irmão. Não vai nessa não. Eu aprendi isso dentro da igreja adventista, de que a alma é um corpo, não é não. A alma não é um corpo não, meus irmãos. A alma é o nosso intelecto. A alma é o nosso intelecto. Entendeu? Nós somos composto de espírito, alma e corpo. A alma que pecar, essa morrerá. Agora, o intelecto, o nosso intelecto agora, nesse momento, ele está interagindo com o corpo? Lógico que está. Quando nós estamos, irmão, no espírito, na alma e no corpo, nós estamos com o nosso intelecto. Quando a gente morre, espírito e intelecto, mente, razão, sentido, não perece junto com o corpo. Não perece. Porque, irmão, o nosso espírito, ele continua existindo, ele não deixa de existir. E ele continua existindo com toda a sabedoria, com todas as coisas que ele viveu aqui. Quando ele estava no tabernáculo, no corpo. Quando a pessoa morre, irmãos, ela está despida do corpo. Ela está despida do corpo. Ela agora morreu, ficou despida do corpo e ficou agora só no espírito. E o espírito e a alma, a mente, o intelecto, estão juntos. Estão juntos. Se você ficar sem o teu corpo, isso quer dizer que você só está no espírito e na alma. O teu intelecto, as coisas que você fez, a sua razão, ela não morre quando você morre. O que morre é a matéria. O que morre é o corpo. O que morre é aquilo que nós chamamos de corpo. Está certo que lá nas Escrituras diz que Adão passou a ser alma vivente. Por que Adão passou a ser alma vivente, irmãos? Por quê? Porque o corpo ganhou vida. Por isso ele passou a ser alma vivente. Antes dele ganhar vida, era apenas um boneco de barro. Não era nem chamado alma. Era apenas um pó. Do pó da terra. Tu veio do pó da terra. E pro pó tu vai. O que veio do pó da terra? O ruach de Iau. Porque Iau soprou, irmãos, em Adão o seu ruach. Foi o que fez o boneco se movimentar. Junto com o ruach, Iau levou intelecto, levou capacidade de pensamento. Então, dentro dessa estrutura, irmãos, de trevas exteriores, quem estará de fora, estará de fora. Mas de fora da onde? De fora da Iau Shalaim. E estando de fora da Iau Shalaim, está em trevas. É uma treva igual a que Satã e os anjos dele vão estar? Evidentemente que não, irmãos. As trevas que Satã e os anjos deles vão estar é uma treva sem fim. É um castigo sem fim. Porque não tem promessa para ele sair de lá. Mas para os filhos de Iau, Iau diz que esses filhos serão jogados nessas trevas exteriores e só vão sair de lá quando pagar o último centavo. E quando é que eles vão pagar o último centavo?
vão pagar o último centavo por algum mérito deles? Não. Até o pagamento do último centavo, que aqueles que vão estar de fora de Al-Shalaim, vai ser, irmãos, o tempo do governo milenar de Alcha. Quando o governo milenar de Alcha terminar, então Ial vai fazer nova todas as coisas, e aqueles filhos que estavam nas trevas exteriores, ou seja, estavam por lado de fora de Al-Shalaim, eles agora vão ganhar corpos perfeitos, porque já terão cumprido o prazo do seu castigo, que é de 1000 anos, irmãos. Ial faz diferença entre o castigo de seus filhos e entre o castigo do diabo e seus anjos. Até nisso Ial faz diferença. E nós precisamos entender toda essa estrutura, meus irmãos. E uma coisa interessante é que Ial não dá a revelação completa para uma pessoa só. É um pouco aqui, um pouco ali. Um pouco lá, um pouco acolá. O irmão Romilson tem uma estrutura de revelação fantástica dentro do contexto que está estabelecido para ele. Esse amigo que vos fala tem revelações fantásticas dentro do contexto que está estabelecido para esse amigo. O irmão Max tem revelações fantásticas dentro do contexto que está estabelecido para ele. E assim vai com todos os irmãos, com todos os profetas e profetisas de Ial. Então, irmãos, dentro dessa estrutura nós precisamos entender, Ial não coloca tudo no mesmo pacote. Os filhos que estarão nas trevas exteriores não estarão nas mesmas trevas que Satanás e os anjos vão estar. Porque lá, as trevas de Satanás e os anjos, elas são eternas. E uma coisa interessante, meus irmãos, que as Escrituras diz que Satanás será preso por 1000 anos. Exatamente o período em que Ialcha estará reinando. E por qual motivo Satanás vai estar preso por 1000 anos? O Apocalipse mesmo fala, para que não engane as nações. Ou seja, dentro do reinado de Ialcha, dentro dos 1000 anos, toda essa fermentação aí, todo esse fermento que Satanás jogou dentro das Escrituras, através da Igreja Católica, todo esse fermento será dissipado, será banido. As pessoas que estarão vivendo por lá de fora da cidade, elas vão também receber o pleno conhecimento de Ialcha dentro das Escrituras perfeitas, sem a intervenção de ataque do adversário nas verdades que eles vão ler. Porque, irmãos, essas pessoas que vão estar por lá de fora da cidade, muitas das pessoas que vão estar por lá de fora, observe, muitas não vão aceitar a marca da besta. Mas, porém, entretanto, também não vão ter tido o pleno conhecimento de Ialcha. E, de repente, não vão ter nem invocado o nome Ialcha. Mas pelo fato delas não ter recebido a marca da besta, elas vão ter direito de morar na cidade por lá de fora. Agora, algumas pessoas, irmãos, que essas pessoas é um método de Ial mostrar para nós que o joio não tem condições de ser salvo. O joio não é que Ial não queira salvá-los, não é isso. É que ele não tem condições de ser salvo. E sabe por que eu estou falando isso, irmãos? Vai estar por lá de fora pessoas que não receberam a marca da besta, mas também que não invocaram o nome de Ial e Ialcha. E essas tais pessoas, irmãos, certamente elas serão da parte do joio. Por que eu estou falando isso? Porque depois do milênio, irmãos, Satanás, ele é solto. Segundo a palavra, Satanás é solto depois dos 1000 anos. Solto agora para quê? Para que ele é solto? Para seduzir as nações novamente. E esse joio que vão estar vivendo por lá de fora da cidade, junto com os filhos de Ial, esse joio vão estar lá, irmão, por quê? Porque eles não receberam a marca da besta, mas também não invocaram o nome de Ial e Ialcha. Eles ficaram neutros. Eles conseguiram ficar neutros. Não invocaram o nome do Pai e nem do Filho,
E também não receberam a marca da besta. Esse joio, eles ficaram neutros. E eles são a prova cabal de que o joio não pode ser salvo. Porque depois do milênio, Satanás vai enganar as nações. Agora ele vai enganar quem? Ele vai enganar os filhos de Ial, que estarão ali nas trevas exteriores, fora da cidade? Ou ele vai enganar, ou ele vai seduzir, não é nem enganar, é seduzir. Ele vai seduzir o joio a tomar posse da cidade. Porque só quem tem acesso à cidade são os Ialdim, que foram transformados no abrir e fechar de olhos e que renunciaram às coisas desse mundo. As pessoas que estão fora da cidade, elas só têm acesso uma vez por ano. Elas entram na cidade, faz a adoração a Ial e saem. Elas não moram na cidade, elas têm acesso à cidade apenas uma vez por ano. E uma vez por ano elas deslumbram as coisas que tem dentro da cidade e não dá tempo para deslumbrar tudo, para aproveitar de tudo, porque isso fica um dia só dentro da cidade. Quando termina aquela adoração, eles saem e vão viver a vida deles fora da cidade. Então Satanás vai seduzir esse joio e eles vão querer tomar a cidade para morar nela para sempre. Aí é onde desce fogo do chamaim, fogo, e consome o diabo e seus anjos, ou seja, a terra é transformada, nova, porque todas as coisas que estão nessa terra, irmãos, elas têm que ser purificadas pelo fogo. E as escrituras lá em Pedro diz para nós que está tudo entesourado para o fogo. Tudo está entesourado, está tudo guardado para o fogo. E é tudo mesmo, irmãos. Até mesmo a água do mar ela vai pegar fogo. Ela tem uma composição de H2O, oxigênio e hidrogênio. Composição inflamável é o hidrogênio. E o oxigênio é o que alimenta o fogo. Então nós temos aí na água dois componentes fundamentais para que ela pegue fogo: oxigênio e hidrogênio. E quando a água do mar vai pegar fogo? Quando os fragmentos de rocha chegar numa fusão de derretimento. Existe fragmento de rocha, por exemplo, um paralelepípedo. Um paralelepípedo, para ele derreter, ele precisa entrar em contato com 4.000 graus Celsius. 4.000 graus positivo. Aí o paralelepípedo derrete. Sendo que a água pega fogo se ela estiver em contato com alguma coisa acima dos 1.700 graus. Aí a água pega fogo. Você não pode apagar um incêndio em que no núcleo do incêndio está acima de 1.000 graus, 1.200 graus, porque se você jogar água, ela, em vez de apagar o fogo, ela vai, tem oxigênio e hidrogênio nela, ela vai entrar em combustão. Então, quando esses fragmentos que a Bíblia fala lá em Pedro, as montanhas vão se fundir, vão derreter, porque Ial vai fazer nova todas as coisas, irmãos. Nós vamos estar na Ial Shalaim e nós vamos contemplar Ial fazendo novo esse planeta. E para que possa ser destruído todas as obras, todos os vestígios de obras satânicas que aqui tem nesse planeta, irmãos. Por exemplo, tem esculturas satânicas esculpidas em rocha por aí. Lá no Egito mesmo, as pirâmides. Várias coisas que precisam ser purificadas pelo fogo. Então, e somente então, aí começa a eternidade perfeita. Começa a eternidade dos filhos de Ial. Já vai ter passado os 1000 anos. O castigo dos filhos do reino já vai ter cumprido o seu papel. Eles já terão entendido o porquê que eles ficaram naquele castigo durante 1000 anos. Eles vão entender que os que ficaram dentro da cidade, foram revestidos de imortalidade, de incorruptibilidade e tiveram o direito de morar com Yahshua dentro da cidade, é porque eles renunciaram ao mundo, irmãos, e as suas concupiscências. Renunciaram novela, renunciaram futebol. Não estou dizendo aqui, meus irmãos,
que é pecado você assistir um futebol, não. Porque futebol é uma profissão. Estou dizendo aqui que você não deixou o futebol tomar lugar da sua devoção cunhal, do seu serviço cunhal. Apareceu um serviço para você fazer o cunhal na hora do teu futebol, que é uma coisa que você gosta, você diz assim, não, eu gosto do futebol, mas eu amo a Ial. Eu tenho que fazer o que eu preciso fazer. Aconteceu nessa hora, hoje eu não vou ver futebol. Agora, em relação às novelas, não é uma questão que é inofensiva como assistir uma partida de futebol. Novela não é inofensiva, irmãos. Novela é a obra da mentira. É a obra do adultério, é a obra do homem com homem, mulher com mulher. Então, se você quer entrar no reino, risca a novela da tua agenda. Risca a novela da tua agenda. Não estou dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que você tem que jogar sua televisão fora, não. Não é isso, não. Não é isso, não. Não estou dizendo aqui, meu irmão e minha irmã, que você não possa assistir esporte. Por exemplo, irmãos, para nós homens, para mulheres não, mas para nós homens, isso para mim já não faz sentido, não faz mais, não me prejudica mais em nada, porque já estou acima disso. Mas para algumas pessoas pode trazer prejuízo. Por exemplo, a pessoa que tem problema com a fraqueza sexual. Principalmente, irmão, se você vai assistir uma partida de vôlei de praia, principalmente feminina, não dá, irmão, para assistir uma partida de vôlei de praia com as mulheres se vestindo daquele jeito. Pelo menos para nós homens, não dá. Não dá não, irmãos. Uma partida de vôlei de praia masculina, eu também acredito que para algumas mulheres também não dá não, irmãos. Porque ali a nudez, o traço do corpo está exposto. Principalmente no vôlei de praia feminino. As mulheres usam fio dental, irmãos. Então eu não aconselho você a assistir uma partida de vôlei de praia com as mulheres vestidas daquele jeito. Você vai colocar a lascívia, a sensualidade diante dos seus olhos? Então eu não aconselho, principalmente para nós homens. Mas uma partida de futebol é uma profissão, irmãos. Eu fui atleta amador, só não fui profissional, eu fui amador. Joguei muito futebol, tem mais, pelo menos aí uns 15 anos que eu não jogo mais. Mas não é porque é pecado jogar futebol. É porque um problema no pubis, que ao chutar a bola me dói muito aqui em cima da cabeça perto aqui do fêmur, na cabeça do fêmur. Então eu já não consigo mais chutar uma bola como eu chutava antes. E dentro de toda essa estrutura, meu irmão, que eu estou falando aqui, a respeito das trevas exteriores, nós temos que aprender que Ial faz diferença entre os filhos dele e os filhos do diabo. E os filhos de Ial, os filhos do reino, que serão jogados nas trevas exteriores, são filhos de Ial, irmãos. O castigo para eles é no intuito de ensiná-los para que então eles possam estar aptos a viver a eternidade sem trazer nenhum problema. E eles não vão trazer problema, porque 1000 anos é mais do que suficiente. E os filhos de Ial, todos que estarão lá, terão aprendido. Todos vão ter aprendido, todos eles. E Ial não vai perder um fio de cabelo, ou melhor, não vai perder um único filho ou filha para a perdição eterna, irmãos. Porque os que estão destinados para a perdição eterna é o diabo e seus anjos, e também aqueles que nasceram da descendência de Caim. Daqueles que nasceram da descendência de Satã, da filiação de Caim, que Caim era do maligno, irmãos. 1 João 3, verso 12, se não me falha a memória. Não como Caim que matou Abel. E por que causa o matou? Porque era do maligno. Então a descendência de Caim é a descendência do diabo, irmãos. E dentro da estrutura das trevas exteriores, do conviver por lá de fora da cidade, ainda vai subsistir o joio,
até o final. Até o final, irmão, o joio vai subsistir. Não é até a colheita do trigo, não, irmãos. Até o final. O final é onde? Aonde que é o final dessa mazela que a gente conhece? É depois do milênio de Yahshua. Aí o Pai vai fazer nova todas as coisas. Aí o Pai ainda vai chegar e vai dizer, tá vendo? Tiveram a Bíblia pura na mão, viveram 1000 anos junto com meus filhos, e ainda assim se deixaram seduzir por Satã, que é o pai deles. Por que eles quiseram atacar a cidade? Porque eles são filhos de Satã. Então, irmãos, essa estrutura toda mostra a justiça de Yahweh. Mostra que Yahweh está certo em não salvar o joio. E mostra que o joio não tem salvação para ele. Porque ele é filho do diabo. Até mesmo quando ele tiver, nesse período de tempo de 1000 anos, convivendo ali por lá de fora da cidade, nas trevas exteriores, ele ainda assim, depois do milênio, que Satanás será solto mais uma vez, e vai querer atacar a cidade sagrada, ele vai usar esse joio aí. Entende? Só então tudo vai chegar no fim. Só então Yahweh vai fazer nova todas as coisas. Diabo e seus anjos e seus filhos da descendência de Caim já estarão com seu destino selado para sempre. Não mais causará dano em lugar algum do cosmos. E a prisão deles, irmãos, é eterna. E existem várias razões pela qual o pecado não se levantará pela segunda vez. Primeira razão, todos que estarão do lado de Yahweh saberão o resultado do que é desobedecer a Yahweh, se rebelar contra Yahweh. Então aí as pessoas já vão estar sabendo. Outra coisa, irmãos, existirá um lugar em que o diabo e seus anjos são punidos para todo sempre. Um lugar que serve de exemplo. Se alguém quiser se rebelar contra Yahweh, se o mal querer se levantar pela segunda vez, ao olhar lá onde está o diabo e seus anjos, num sofrimento eterno, sem fim, eles vão dizer assim, não quero ir para lá não. Então eles vão estar junto com Yahweh, porque vão amar Yahweh por amor, vão estar junto com Yahweh por temor, porque precisa ter temor, irmãos. Já pensou? Um rei que reina sem o temor dos seus súditos, a falta de respeito vai acontecer, irmãos. Quando a Bíblia nos ensina que o temor a Yahweh é o princípio da sabedoria, é uma verdade, irmãos. Que quando a gente teme, a gente não faz. Por exemplo, eu tomo choque, agora não, até faz bastante tempo que eu comprei uma inversora. Eu soldava com uma transformadora, agora eu soldo com uma inversora. E fiz o aterramento direitinho, então é muito difícil eu levar choque. Muito difícil. Mas mesmo assim, irmãos, quem tem medo de levar choque, segura em fio positivo. Nem calçado, irmãos, eu não gosto de segurar em fio positivo, nem estando isolado, calçado. Porque eu sei que não leva choque. Você estando isolado, você não leva choque não. Entende? Mas como é que eu posso falar? Porque às vezes, mesmo eu com a bota, mexendo com a luz, é raro acontecer isso. E acontece quando não tem nada para desligar, a luz já está direto, não tem nada, não tem. Eu já fui em lugar que eu tive que ligar a máquina, fazer as coisas para ligar a máquina, em casa de cliente, que não tinha como eu pegar e desligar, porque a energia não tinha um disjuntor ali naquela fase. Aí tinha que descascar a fase, porque não tinha um disjuntor naquela fase, tinha em outra fase, mas naquela não tinha. Aí eu já mexi, já fiz descascar fio para ligar a máquina de solda. E
Às vezes, irmão, você segura num fio, e se tiver uma sobrecarga, alguma coisa, como é que fala? Perdi agora a palavra. Anomalia no sistema, você pode levar um choque. Você pode levar um choque segurando até no neutro. Entendeu? Você pode levar um choque segurando até no neutro. Que às vezes a energia escapa. Então, eu fiz aterramento, então hoje eu não tenho esse problema de tomar choque. Mas eu podendo desligar, eu desligo tudo. Eu não mexo com energia elétrica com o disjuntor ligado, não. Porque eu tenho medo de levar choque. Tá entendendo, irmãos? Então o temor a Iau é o princípio da sabedoria. Quem é que vai querer se levantar contra Iau depois de tudo terminado? Depois de todas as coisas serem feitas novas, tudo se fez novo. Quem é que vai querer se levantar contra Iau, já conhecendo toda a estrutura do mal, conhecendo que tem um inferno funcional, que está lá funcionando? Quando Satã, irmãos, se levantou contra Iau, existia o inferno, mas ele não era funcional, ele não estava funcionando. Não tinha um único preso lá dentro. Então ele se levantou. Então ele se levantou contra Iau e trouxe toda essa estrutura de coisa ruim que a gente conhece. Mas depois de tudo foi feito novo, quem é que vai querer se aventurar a se levantar contra Iau dos exércitos? Então é isso aí, meu irmão. Deixa o seu comentário, diz que você gostou do vídeo, não gostou, se entendeu ou se não entendeu. E se quiser aprender de coisas grandes e profundas, deixa o seu comentário que eu entro em contato e deixo o meu zap para falar com você. Porque tem coisas grandes e profundas que eu não posso trazer aqui não, meus irmãos. Eu não posso trazer aqui. Porque trazer aqui é dar pérola para os porcos. Não estou chamando você de porco. Você e Aldin não. Mas quem entra aqui para ver os nossos vídeos, que está na plataforma do Abominável da Desolação, você sabe em que plataforma ele está. Se é da do cordeiro ou se é da do porco. Entende por que eu não posso falar profundamente de coisas aqui grandes? Porque eu não posso, irmão, jogar pérola para os porcos. Não estou chamando você de porco, meu irmão, minha irmã e Aldin. E os que estão na plataforma do porco, na plataforma do Jesus que trouxeram para a gente aí, de Roma, o Jesus latino, porque Jesus é um nome latino, não é um nome hebraico. Então eu não posso trazer tudo aqui e jogar aqui não, porque fica sujeito a ir para quem não tem que ir. Entendeu? Um abraço a todos, que Iau nos abençoe rica e abundantemente, em nome de Yahushua, o Mashiach, assim seja.